Consegui. Tá me vendo agora? Sim, agora sim. Olá, doutores. Enfim, a gente trocou a conta aqui, resolvemos o problema e estamos aqui ao vivo, porque aqui a gente resolve qualquer problema, né, doutora? É isso mesmo. Não pode deixar parar. Deixa eu apresentar a vocês, doutora Séfora. Doutora Séfora tem uma atuação forte no direito médico, não é isso? Advogada brasileira que reside em Portugal, na cidade de Coimbra, advoga, tem um escritório lá, e ela está aqui hoje para falar sobre a lei da internacionalização portuguesa. E eu quero saber quem é que está aqui na live, eu sei que vocês estão entrando. E mais ainda, eu quero saber qual é o interesse de vocês no direito internacional e mais especificamente em Portugal. Boa tarde, eu vou passar para a doutora Sé para conversar com vocês, porque hoje eu estou aqui no papel de aprender também. Era interessante que o pessoal que está aderindo, tudo, fazer só o comentário dizendo se conhecem alguém que está em Portugal, se já atuaram em Portugal, se tem interesse em atuar em Portugal. Que daí também a ideia é que eu falar um pouquinho sobre a lei de nacionalidade, da nacionalidade portuguesa, explicar qual é aqui um nicho de mercado possível para os advogados brasileiros, mas não só para os advogados que querem manter a atuação no Brasil, mas também aqueles que querem atravessar o Atlântico, assim como eu fiz, e também começar, né, aqui em Portugal uma atuação. Aqui eu vou fazer alguns alertas, claro, a limitação da nossa atividade no Brasil, a limitação da nossa atividade em Portugal. Mas, enfim, assim, o pessoal fazer algum comentário, alguma coisa, só indicar mais ou menos para a gente saber por onde, assim, há o maior interesse. Não sei se o pessoal já vem fazendo algum comentário, alguma coisa. Ainda não, mas pode ir seguindo, aqui as pessoas vão, a partir do momento que você vai colocando, as pessoas vão questionando com a gente, Ok, acho que é uma coisa que a gente nunca se incomoda no Brasil é se preocupar um pouco com a nacionalidade. A gente começa agora, de uns anos para cá, houve um aumento de uma procura pela dupla cidadania, né, por uma cidadania, pela nacionalidade, principalmente a italiana, é muito famosa, a alemã, a espanhola, né, devido principalmente à região sul, que tem bastante imigração. E é muito não só por viajar, mas porque agora também começa a ter esse interesse maior de morar fora, né? Principalmente o pessoal quer mandar os filhos para estudar fora. Cada vez mais as universidades, não só portuguesas, mas dos outros países europeus, começam a facilitar, digamos assim, a entrada, né, dos brasileiros. E muitas vezes aqui a nacionalidade facilita. Por quê? Porque você tendo uma nacionalidade europeia, você não tem que se preocupar com a situação da regularização, do visto, todas essas situações. Bom, então, a gente tem que aqui considerar quais seriam, então, a vantagem de ter uma nacionalidade portuguesa, né? Para que serve a nacionalidade portuguesa, assim, à primeira vista? A primeira vantagem que a gente vê é poder morar em Portugal, e não só morar em Portugal, né? A gente tem um acesso à União Europeia, mas, enfim, seria a vantagem de morar em Portugal. Morar em Portugal, a gente tem um custo de vida bastante baixo. Claro que os salários não são altos, não é uma Miami, digamos assim, não é um lugar para se fazer dinheiro, mas é um lugar para você se viver bem. Está tendo um aumento muito grande de brasileiros que acabam se mudando para Portugal, devido principalmente à alta qualidade de vida, principalmente em termos de segurança, saúde. Enfim, além disso, quem já viajou para a Europa já tem a experiência de que atravessar a Europa de avião, viajar por todos os países da Europa, é mais barato do que viajar dentro do Brasil. Então, a gente acaba aqui tendo essa outra vantagem. O acesso a ensino de qualidade. Nós estamos falando de universidades, por exemplo, a Universidade de Coimbra, que tem aí mais de 7 séculos, né? A questão da segurança do Sistema Nacional de Saúde. E também o fato de você ser aqui o cidadão europeu, você tem uma facilidade de circulação em toda a Europa, né? Principalmente, não só dentro da União Europeia, mas o espaço Schengen também inclui outros países, por exemplo, a Noruega, a Suíça. Querendo ou não, Portugal é um país muito diplomático. Digamos que assim, o Red Card, né, o passaporte vermelho, ele abre muitas vantagens, e sendo ele português também. O passaporte português é visto como o sexto, digamos, melhor do mundo, porque é o que mais abre fronteiras. Estamos falando de 172 fronteiras que estão abertas para o passaporte português. Perdendo aqui para a Alemanha, por exemplo, que são 177.
Nós estamos falando de 209 fronteiras. Portugal abre as portas para 177. Então, é realmente um passaporte muito interessante de se ter. Além disso, não é preciso de alguns vistos consulares para algumas situações, como viajar para os Estados Unidos, Canadá. Por isso, há aqui um interesse bastante grande. Uma curiosidade que às vezes nem os portugueses mesmo sabem, é que o passaporte vermelho, né, o passaporte português, ele também é muito importante em algumas situações de missões humanitárias. Porque Portugal é um país que, por ter sido sempre muito diplomático, ele já não tem tantas restrições. Há algumas situações humanitárias em que alguns passaportes, como britânicos, americanos, australianos, não são permitidos. Já o português dificilmente tem aqui um entrave. Bom, começando na ideia do que era mesmo falar sobre a live, é explicar mais ou menos como é que funciona a nacionalidade em Portugal, muito diferente do Brasil ou de outros países. Tem uma abrangência enorme, são várias as opções de você conseguir a nacionalidade, e depois explicar rapidamente um procedimento, demonstrar que o advogado que atua no Brasil, apesar de não poder atuar em solo português, desde que, né, só a menos que faça a inscrição, pode aqui em solo brasileiro auxiliar as pessoas a instruir os processos, ou mesmo demonstrar que essas pessoas têm a oportunidade de recriar nacionalidade, porque isso também é muito comum, as pessoas não fazem ideia, né, que tem esse direito. Bom, as principais modalidades aqui da nacionalidade, eu vou ter a atribuição, a aquisição e readquirir a nacionalidade. Em casos de atribuição, hoje em dia são os mais comuns para os brasileiros. Casos de aquisição também são comuns, mas já se trata daqueles brasileiros que já estão em território português. Então não são assim tão fáceis, digamos assim, de serem clientes dos advogados que atuam somente em solo brasileiro. Bem, antes de eu dar aqui a continuidade, queria ver se alguém aqui já teve alguma experiência com isso, já teve algum cliente que procurou esse tipo de informação, já tiveram que pesquisar isso, conhecem alguma coisa? Não sei se... Bom, eu não sou advogada, nunca atuei com isso, mas eu trabalhei no Ministério Público Federal e é curioso porque eu tive a oportunidade de trabalhar com várias iniciativas voltadas à cooperação internacional. E muito coisas que a gente nem imagina, muita atuação na Europa, principalmente em Portugal. Principalmente, olha, regiões de Feira de Santana, regiões do interior que eu não tinha ideia que tinha tanta demanda. E o advogado não tinha uma formação adequada nessa área internacional, porque a faculdade aqui é voltada para as leis brasileiras, não para as leis internacionais, mas se deparam com casos de direito de família, onde o pai está aí, mãe está aqui, enfim, questões com relação à previdência social e diversas outras questões, a doutora Solange disse que não, diversas outras questões que aparecem, inclusive, no interior, mas não tem, as pessoas não estão preparadas. Tem, fora a parte do direito penal, que tem casos emblemáticos, né, na Itália, enfim, tem casos bem emblemáticos. Acho que está muito acostumado. O Brasil é um país muito grande. Então, e a legislação já é muito pesada, já altera muito para um estado para o outro. E a gente acaba se fechando. Já quando a gente sai para fora, eu digo aqui Portugal. Portugal é um país super pequeno. Como a gente tem uma grande leva de imigração, a gente tem muito, e também tem o trânsito europeu em geral, tem a questão das ex-colônias, então há muitas pessoas da África e tudo. A gente tem uma convergência muito grande de legislação. Então aqui o direito internacional, ou mesmo o direito nacional de outros estados, acaba sendo assim importante você saber para a sua atuação. E isso a gente começa a prestar atenção. Como o Brasil, a gente se fecha só na nossa legislação, mas não percebe o quanto, principalmente nesses últimos 5, 6 anos, a grande leva de brasileiros que, por exemplo, estão indo para Portugal, às vezes têm direito à nacionalidade, não pedem, casaram ou tiveram filho, ou o filho perde a oportunidade. Essa questão mesmo, o Ministério Público, a gente tem vários casos, são os raptos, né? O fato dos pais voltam para o país, um dos progenitores volta para o país de origem, o outro progenitor não permitiu. A questão do direito penal também, a gente tem diversos casos, por isso que é super importante o advogado
começar a pensar um pouco fora do que é o costume, né? Porque a gente realmente começa a ter agora, a questão das pensões realmente é muito grande, o número de aposentados indo para Portugal ou para o resto da Europa é altíssimo. Dieguinho, você está perguntando sobre o que está falando. Sobre o que a gente está falando. Eu estou falando aqui, a gente está falando da importância do advogado brasileiro não se fechar só na legislação brasileira. É também começar a atentar às necessidades dos clientes brasileiros, né? O que os brasileiros estão precisando. Se os brasileiros vão para fora, a gente tem que começar a entender o que acontece lá fora. Porque apesar de a gente não poder ter atuação lá fora, a gente pode conseguir entender mais ou menos como deve ser feito, porque muitas coisas, por exemplo, em Portugal, podem ser feitos sozinhos pelas pessoas. O direito previdenciário, sempre me perguntam isso, não existe em Portugal. Né? As pessoas vão na segurança social e resolvem no balcão. Só que para isso alguém tem que explicar, olha, funciona assim, funciona assim. Isso o próprio advogado brasileiro, conhecendo um pouco do que acontece lá fora, pode dar essa primeira instrução. O trâmite também é conhecimento, né? É sempre bom a gente saber o que acontece lá fora, fazer essas comparações. E quando aparecer um caso desses, como falou, a questão de penal, principalmente questão de família, questões de inventário e tudo, são muito importantes. Mas, Dieguinho, nessa live a gente está focando mesmo, vai ser sobre a nacionalidade, tá? Como aqui não teve muitas pessoas que se manifestaram quanto a conhecerem, não conhecerem, saberem mais informações sobre isso, creio que a gente prossegue aqui falando um pouquinho mais sobre a nacionalidade em si. Você tem algum comentário? Não, por enquanto não. Então eu vou seguir. Aqui, a principal forma de nacionalidade de interesse brasileiros seria justamente a atribuição como filhos, como netos, né? Ou então a aquisição dentro já do território português por ter aqui estado por mais. De toda forma, é importante também o advogado saber que existe. É importante que o advogado travou? Aqui. É importante saber que Tá me ouvindo agora? Tô, pode ir. É importante também o advogado saber todas as outras situações, porque tem casos em que não se enquadra naquele mais comum, mas que em outro artigo da lei a gente consegue enquadrar. Então, eu vou aprofundar o que é atribuição, o que é aquisição, mas é importante a gente saber também que existem outros casos, que são casos de pessoas que acabaram perdendo a nacionalidade. E quando você estuda um pouco mais a fundo a questão do estabelecimento da filiação, os registros, a forma do registro de nascimento ou do registro de casamento do século passado, a gente pode verificar que muitas pessoas que se casaram com brasileiros, que na verdade são portugueses, porque vão pedir agora a nacionalidade, no momento em que fizeram esse casamento, perderam a nacionalidade brasileira e adquiriram a portuguesa, ou vice-versa. Então a gente vai ter alguns casos de perda da nacionalidade automáticos pela lei, principalmente em questão de casamento, quando se mudava de Portugal. Isso tudo é necessário verificar mesmo os códigos de registro civil que estivessem em vigor na época. Outra situação que acontecia com muita frequência era as mulheres portuguesas casavam com qualquer cidadão estrangeiro, automaticamente perdiam a nacionalidade portuguesa. E agora, com a atual legislação, elas podem readquirir essa nacionalidade. Outra coisa que a gente não tem muito conhecimento é que Portugal expandiu para o mundo todo. Então a gente tem ex-colônias em todos os cantos do mundo. Por isso tem algumas legislações da nacionalidade portuguesa específica para algumas situações. No caso, para o antigo território, o antigo estado da Índia, para as ex-colônias africanas, como Angola, Moçambique, também para alguns nascidos em Timor-Leste, até a época da independência, também nascidos em Macau, e agora, mais recentemente, também é possível os judeus sefarditas. Essa é uma concessão de nacionalidade que pode ir assim até 400, 500 anos atrás. É um bocado mais difícil em termos de documentação, mas há muitas pessoas conseguindo a nacionalidade através dessa, sem ter um ascendente muito próximo. Também uma coisa que a gente vai ver agora, falando sobre atribuição, é que em Portugal a gente tem uma restrição na linhagem. Diferente do que acontece na italiana, que a gente vai pedindo até o trisavô, o tataravô, aqui a gente tem a limitação ao avô, tá bom? Bem, mas enfim, a nacionalidade aqui, então, a gente vai ter
duas formas. A atribuição, que também é chamada originária. Isso normalmente é a nacionalidade desde o nascimento, que é o parente, né? A gente é descendente de algum português. Ou então, por meio de uma alteração ou uma aquisição da nacionalidade, que é o mais comum, o termo naturalização. Quer dizer, eu morei tantos anos em Portugal e passo a ter direito a essa nacionalidade. Essa nacionalidade vai ter efeito somente a partir da concessão, ok? Enquanto que a minha atribuição, por ser filha, neta, vai desde o meu nascimento, a naturalização é só a partir do momento da concessão. Isso é importante, por exemplo, quando eu penso em passar a minha nacionalidade para os filhos. Se eu já tinha filhos antes da concessão da nacionalidade, no caso da naturalização, eu não passo. Já no caso da originária, eu posso passar. Por quê? Porque retroagiu no tempo. A minha nacionalidade é desde antes do nascimento do meu filho. Que é desde o meu nascimento. Ok? Eu ia falando também pro pessoal que está assistindo, se vocês tiverem dúvidas e coisas assim, vão mandando mensagens também, que daí eu vou adequando, porque às vezes eu posso falar algo que para mim é muito claro e que para vocês não fique, né? E eu vou esclarecendo. Bem, aqui a principal legislação, como eu disse, são várias legislações, de acordo com cada caso. Nosso foco é a Lei 37/81. Essa lei vocês podem pôr lá no site da Procuradoria-Geral do Distrito de Lisboa, que é sempre a legislação atualizada. E junto dessa legislação, dessa lei, a gente tem o regulamento, que é o 239A de 2006. Tá para sair um novo regulamento. Então, tem algumas situações aqui, quando eu vou falar da atribuição, que ainda não está regulamentado. Então, dizem aí que até o fim do ano sai esse regulamento, mas a última vez que a gente ficou à espera de um regulamento levou 2 anos. Enfim, é importante também, como eu já ressaltei aqui, os portugueses eles têm uma abertura muito grande da nacionalidade. Se vocês forem ver a nossa Constituição brasileira, ela restringe muito a concessão da nacionalidade brasileira. Em compensação, a portuguesa, só a atribuição, eu vou apresentar agora para vocês 7 situações. A primeira delas é a comum. Filha, filho de mãe, pai português. Nasceu no estrangeiro, que nasceu no território português. Pronto, se nasceu no território português, tem pai português, é português. Agora, se não nasceu no território português, mas os pais estão a serviços do Estado, consulares e essas coisas, também tem direito à nacionalidade portuguesa. Normalmente os países restringem. Por exemplo, se é um adido, está na Itália. A Itália não vai conceder a nacionalidade para essa criança. Por quê? Porque, como está a serviço do Estado português, automaticamente a criança é portuguesa. Outra situação, que é o interesse grande dos brasileiros, é filho. Filho de português, mas que nasceu no estrangeiro. Nesse caso, às vezes, a gente tem aqui um bisavô português. Se a gente tiver toda a geração viva, em diante, os filhos, a gente consegue fazer pela atribuição, essa originária, como filho. A gente faz o filho do filho, depois o outro filho. São processos mais rápidos, como a gente vai ver. E mais recentemente, a legislação permitiu que os netos tivessem acesso à nacionalidade portuguesa. Isso causou muita confusão. Por quê? Porque a legislação anterior também permitia. Só que a legislação anterior dizia que se você fosse neto, você podia se naturalizar português. Quer dizer, você entrava com a documentação e você não precisava residir em Portugal, não precisava nada. Você precisava demonstrar que era neto. Se você fosse neto, podia ser concedida a nacionalidade portuguesa para você, mas pela aquisição. Era só a partir do momento da concessão é que você virava português. Já com a mudança da lei agora em 2015, veio ser regulamentado só em 2017, passou a poder os netos ter acesso à originária. Eu, como neta, eu posso requerer desde o meu nascimento a nacionalidade. Veio um adendo. É necessário comprovar que tem ligação efetiva com Portugal. Isso aqui trouxe uma grande dor de cabeça. Como é que eu comprovo que eu, como neta, tenho ligação efetiva com Portugal? O regulamento traz alguns exemplos de presunção ou consideração automática. Mas ainda assim, há muitas situações que ficou no limbo, que não se sabe se é ou não considerada ligação. Mas isso a gente já vai aprofundar mais um pouco. Outra inovação mais recente da legislação, a de 2018, foi que antes
todas as crianças que eram filhas de estrangeiros nascidas em Portugal, desde que um dos progenitores estivessem há mais de 5 anos em Portugal, tinham acesso à nacionalidade originária. Quer dizer, se tivessem 5 anos de residência legal. Entretanto, a nova legislação reduziu para 2. Então, se os pais tiverem residência legal por mais de 2 anos antes do nascimento de uma criança aqui em Portugal, é possível a criança ter acesso à nacionalidade originária. Contudo, isso ficou automático. Todas as crianças que nasceram após 2018, é automático, a certidão de nascimento é perguntado para os pais. Não quer a nacionalidade portuguesa? No caso das pessoas que têm esse direito, mas que o nascimento ocorreu antes, o Dieguinho, mais para o final eu vou explicar o passo a passo dos pedidos. Quem pediu antes de 2018, quem nasceu antes de 2018, por mais que os pais tivessem 2 anos, ainda não foi regulamentado como é que vai ser o procedimento dessas pessoas. Se elas vão na conservatória, qual documento elas têm que demonstrar de que realmente, no momento do nascimento, os pais estavam legais há mais de 2 anos. Okay? Por isso que o regulamento também está sendo bastante esperado. Outra coisa que a gente vai ter também é uma grande inovação. Desculpa, agora eu já me perdi. Pelo menos uma outra situação também muito grande, como eu falei, a gente, pelas ex-colônias, a gente tem muitas pessoas que vieram para cá, residiram a vida inteira de forma ilegal, tiveram filhos, e esses filhos não conseguiram se regularizar ainda. Então, a legislação permitiu agora que quem tenha tido um pai que nasceu em território português, mesmo que não tenha nacionalidade portuguesa, se ele também nasce em Portugal, ele também vai ter direito à nacionalidade. Porque o que estava acontecendo? Muitas pessoas, tipo, muitos angolanos, moçambicanos, ou mesmo de Bacau e coisas assim, nasciam cá, tinham que ter essa nacionalidade de um país que nunca visitaram na vida, porque o pai nasceu em Portugal, né? E ele também nasceu, ele nunca tinha tido ligação com essa comunidade exterior. E daí, então, a legislação abrange agora eles também. Eles são a segunda geração nascida em Portugal, mesmo que não haja aqui, que não tenha nacionalidade, eles também terão. Uma outra situação que também é permitido agora a nacionalidade originária são os casos de apatridia. São aquelas crianças que nascem em Portugal, mas que devido à legislação dos seus progenitores, não é possível conceder a nacionalidade. A gente vai ter várias situações, por exemplo, de refugiados, em que a nacionalidade só pode ser passada se o pai fazer a declaração. Pode repetir com a legislação base? Ela é a Lei 37/81. A parte da aquisição está no artigo 6º. Mas eu estou falando agora da atribuição, que é o artigo 1º. Bem, voltando aqui, uma outra situação, a 7ª situação da atribuição, é para não acontecer a apatridia. Por quê? Agora com essa situação, por exemplo, dos refugiados, há algumas legislações desses países que não permitem, que obrigam que a transmissão da nacionalidade ocorre pelo pai. E que o pai tem que fazer o estabelecimento da filiação no momento do nascimento. Só que às vezes o pai não está presente no momento do nascimento, porque a mãe veio para Portugal sozinha com a criança. Então, nesse momento, pela legislação dos pais, a criança não pode ter nacionalidade. Então, a solução encontrada é: Portugal não deixa nenhuma criança ser apátrida e concede a nacionalidade portuguesa. Outra situação também que a gente tem são, acho que, se não me engano, são os cubanos. Os cubanos só permitem que seja ius solis. Isso quer dizer, se não nasce em Cuba, não é cubano. E daí, se a criança nasce em Portugal, não tem direito à nacionalidade cubana. Então, a forma aqui de combater a ausência da patridia é justamente a própria Portugal conceder a nacionalidade portuguesa. Aqui, como acontece também no Brasil, a gente vai ter o chamado nascer cidadão. Quando uma criança nasce nos hospitais, automaticamente um funcionário da conservatória, a conservatória é o nosso cartório do registro civil, vai resolver a certidão de nascimento. E lá vai fazer a identificação de quem são os pais, de qual é a situação dos pais, se eles forem legais, se estiverem legais, se forem estrangeiros e estiverem legais há mais de 2 anos, é possível ter a nacionalidade. Se não estiverem, é feita a indicação de que são estrangeiros, enfim. Bem, o foco do brasileiro, sempre, a maior parte é filho. Eu sou filho de português. O que eu preciso? Se eu for filho e for maior de idade, eu tenho que fazer uma declaração de vontade. Eu nasci no estrangeiro, sou filho de português.
vou precisar apresentar a minha certidão de nascimento, sempre inteiro teor. Vou precisar apresentar também a minha certidão de nascimento cópia repográfica. Há alguns anos sempre há problemas justamente com falsificação da documentação. Às vezes não é o documento que é falsificado, digamos que a certidão é perfeita. Só que a informação contida dentro dessa certidão é falsa. A gente já teve casos de portugueses que têm, 6, 7 filhos no Brasil e nunca estiveram no Brasil, nunca tiveram qualquer relação que permitisse que tivesse esses filhos. Justamente porque as pessoas acabam forjando informações. E por isso que cada vez mais pede-se mais documentos para tentar demonstrar essa autenticidade das informações. Isso é chato para quem faz as coisas da forma correta, né? Porque a gente tem que trabalhar mais, tem que ter mais documentos. Mas também isso é importante nós, advogados, a gente explicar isso para os clientes. E a concessão da nacionalidade é uma coisa muito importante. Você passa a ter muitos direitos no país. Tratando-se de um país como Portugal, que está dentro da União Europeia, que a gente tem livre circulação, a gente também tem aqui imposições da própria União Europeia para não abusar, digamos assim, da abertura das fronteiras. Né? Então, cada vez mais, Portugal, apesar de ser um país muito facilitador em termos de concessão, o procedimento vem cada vez mais apertando, mas porque o pessoal abusou. Enfim, precisamos aqui de uma certidão de nascimento, ter o teor, a certidão de nascimento, cópia repográfica. A cópia repográfica é a cópia do livro que foi feito na data. Normalmente pede-se um documento de identificação, o RG ou o passaporte, uma cópia autenticada. Todos esses documentos devem ser apostilados. Não tiver a apostila de AIA, ele não vai ser aceito nas conservatórias. Já vi episódios bastante tristes dos brasileiros fazendo escândalo, porque está em português, dá para ver que está, não sei o quê. A apostila de AIA não é uma tradução, não é nada disso. A apostila de AIA faz com que aquele carimbo, aquele cartório, seja reconhecido internacionalmente, digamos assim, né? Facilitando os termos. No caso, o advogado brasileiro, quando atua nesse processo, ele pode atuar de forma a organizar toda essa documentação, analisar toda essa documentação. E além disso, a gente vai ter aqui uma situação. Junto da minha documentação, eu tenho que entregar a documentação do meu ascendente português. Quando eu falo de um bisavô, por exemplo, trisavô, até é possível eu conseguir, como eu disse, se a linhagem estiver toda viva. Só que eu vou precisar achar a certidão de nascimento desse avô, desse bisavô. E aí a gente vai ter algumas limitações e vai precisar aqui recorrer ao âmbito da genealogia. Há situações, no caso de filiação, que é requerido mais documentos para tentar demonstrar realmente, quando o conservador tem dúvida se a filiação é correta ou não, é verdadeira. Coisa que também é interessante é que os filhos que tenham reconhecido na maioridade não têm acesso à nacionalidade. A menos que, durante a menoridade, consiga se demonstrar que houve aqui um reconhecimento dessa paternidade ou maternidade, digamos assim, é o uso de gozo, né? Demonstrar que a pessoa realmente teve essa ligação com a pessoa durante a menoridade. Mas são processos dificílimos, porque realmente a lei é clara. Maiores de idade, reconhecimento com maiores de idade não é possível. Outra situação que a gente tem que atentar aqui é, novamente, a gente tem que estar sempre vendo o ano do nascimento e o registro civil em Portugal, como é que funcionava o estabelecimento da filiação. Nós vamos ter casos ali pelos anos 50, que, por exemplo, era previsto que o estabelecimento da filiação era feito com a declaração do pai ou da mãe, e muitas vezes quando a mãe é a portuguesa, se a mãe não declarou o nascimento, porque naquele código do registro civil dizia que tinha que ter a declaração da mãe, é considerado que não há o estabelecimento da filiação. Se essa mãe já morreu, é super complicado, a gente tem que juntar mais documentação ainda para demonstrar esse estabelecimento da filiação. Por isso não basta falar assim, não, eu sou filho, vou entrar com o processo. Não, a gente tem que verificar o ano de nascimento, a gente tem que ver os registros civis da época, que estavam em vigor, como é que funcionava o estabelecimento, quem foi o declarante. São processos que aparentemente são fáceis, mas quando há uma situação complicada, é mesmo complicada e complexa. Outra situação também, quando é a atribuição, outros processos, quando a gente fala de pessoas maiores de 65 anos, normalmente é requerido também um atestado de vida, feito em cartório, ou então
lado. Há pessoas que, colegas, enfim, que entram com o processo assim pela metade, não juntam um atestado de vida, mas acabam depois sendo notificados pelo conservador, e isso leva com que o processo atrase ainda mais. Outra coisa também que às vezes alguns conservadores reclamam é o RG, a cópia, tem que ser o RG em si tem que ser atualizado, do tipo, dos últimos 10 anos. Por quê? Porque em Portugal eles trocam o cartão de cidadão deles com muita frequência. E nós no Brasil, provavelmente aí o pessoal que está assistindo, alguém aí deve ter um RG de ainda quando era criança, né? Isso não há essa obrigação tão forte no Brasil. Enfim. Então, quando a gente está aqui, agora passando para a situação dos netos, né? Como eu falei, são muito próximas a questão da atribuição para filho e para neto. Claro que na atribuição para neto, a gente tem que comprovar a ligação efetiva à comunidade portuguesa, que essa verificação é um processo mais longo. Quanto à atribuição, eu posso fazer em várias conservatórias, daquelas conservatórias que vão analisar o processo de netos só ocorre nos registros centrais. Então, são aqueles conservadores e os registros centrais são apinhados de processos, porque são eles os responsáveis por todos os processos que vêm do exterior, quer dizer, dos consulados. E, além disso, é um procedimento em que não basta só o conservador dar o ok. É passado por várias outras entidades para analisar toda a documentação. Então, a gente vai ter aqui algumas situações de efetiva ligação, que é o residir, é o ter uma casa, né? E nós estamos falando aqui de residir por 3, 4, 5 anos. Outras situações que agora começam também a se despoletar e a permitir que talvez possa ser verificada uma presunção dessa ligação efetiva, é previsto na lei. Por exemplo, ter um contato regular por mais de 5 anos reconhecido no Brasil, né, que seja de folclore português ou da cultura portuguesa. Mas a gente também teve casos de muitos clubes que acabaram vendendo essas declarações. Também isso fez com que ficasse mais acirrada ainda a análise desse tipo de processo. Enfim, aqui o maior problema mesmo dos netos é fazer essa comprovação da ligação efetiva. Em algumas situações a gente escapa aqui, porque a mulher também é portuguesa, ou porque os filhos também conseguem ser portugueses. A gente tem aqui muitas famílias que acabam tendo a nacionalidade dos dois lados. Às vezes o marido consegue, a esposa não consegue, mas isso pode facilitar depois o processo. Claro que a gente tem aqui uma facilitação pela língua, né? Também é obrigatório saber a língua portuguesa, aqui é a isenção de comprovar a língua, já que a gente é do Brasil. E uma outra situação que isso, como eu já falei inicialmente, a naturalização, antes, o processo de neto era pela naturalização. Em 2015 passou a ser originária. Só que muita gente que tirou a nacionalidade antes de 2015 é um pouco injusto, né? Mudou a legislação, eu agora sou naturalizado, sendo que eu podia ser originário. Então surgiu um processo chamado convolução. No processo convolução, quem tem a naturalização por ter sido neto, que é aqueles que tiraram até 2015, alguns processos, até hoje, alguns processos ainda estão sendo emitidos, mas são baseados nessa legislação, podem entrar com a convolução. A convolução, então, seria, em vez de você apresentar a ligação efetiva, você apresenta que você já é português naturalizado, que você já tem um cartão de cidadão, você demonstra a sua efetiva ligação dessa forma. Preocupado de se regularizar. Bem, esses processos, a gente pode fazer de 3 formas. A gente pode fazer direto os registros centrais, a gente pode fazer via correio para os registros centrais ou via consulado, que vai para os registros centrais. O advogado brasileiro no Brasil pode então fazer essa atuação de instruir os processos, seja para o cliente enviar diretamente pelo correio para uma conservatória, no caso dos netos tem que ser para os registros centrais, ou então para passar pelo consulado, porque muitas vezes o consulado não dá a devida explicação e as pessoas vão lá 2, 3 vezes com a documentação e ainda assim não está certo. Então aqui o advogado brasileiro tem essa função de organizar a documentação. Os prazos de conclusão do processo via consulado são muito altos, porque o consulado envia para os registros centrais, e os registros centrais já estão abarrotados de coisas. Então a viabilidade é enviar pelo correio diretamente para uma conservatória, caso de ter atribuição para o filho,
ou então contratar alguém que leve diretamente nos registros centrais. Alguém aqui eu chamo a atenção, advogado ou solicitador, tem um registro na ordem dos advogados ou na ordem dos solicitadores em Portugal, para eles fazerem a entrega diretamente nos registros centrais. Ok? O requerimento de nacionalidade por atribuição é de 175 euros. Claro que a gente tem aqui o depois do emolument da certidão de nascimento, que são os 20 euros que é a certidão de nascimento do ascendente português. Como eu falei muito, todos esses casos de atribuição, como a gente está falando da necessidade de ter aqui um ascendente português, eu preciso da certidão dele. Ele, muitas vezes, como a gente fala aqui, tem um bisavô, um trisavô, é necessário fazer a busca em arquivos. Por quê? Até 1911, os registros civis, o registro de nascimento, casamento e tudo, não existiam um registro civil. Era o quê? Eram as paróquias. Okay? Então, a gente tem que buscar nos livros paroquiais os registros de batismo. Seria esse assento de nascimento para instruir o processo. Essas paróquias, a maioria delas tornaram-se, o nome dessas paróquias tornaram-se nomes de freguesias. Freguesias é tipo um bairro, ok? Dentro do concelho, que é a cidade. O nosso problema é que muitos portugueses que foram para o Brasil, a documentação está escrito, é português. Não tem a identificação de onde nasceu. Ou então se tem, é tipo Lisboa, Porto, Coimbra. O problema é que Lisboa, Porto, Coimbra são nomes que servem tanto para distritos, que é semelhante aos nossos estados, ou para concelhos, que é como se fossem as nossas cidades. Também pode ter freguesias com esse nome. Então, quanto menos informação você tiver sobre o ascendente português, mais difícil, porque mais abrangente será a sua pesquisa. E outra situação também que é bastante complicada e que às vezes o cliente não entende, é que se você não adianta você ter o nome do ascendente português, tem que ter o nome dos pais dele. Por quê? Porque quando a gente fala de aqui o Pinheiro, as palestras anteriores, você conta, Daniela? As palestras anteriores, aqui no Instagram, ela fica 24 horas, as demais a gente vai estar abrindo um replay no YouTube. E as daqui do Instagram também a gente sobe no final de semana para o YouTube e está todo mundo disposto na mesma playlist. Então não se preocupe que vocês vão poder assistir com calma, porque é muito conteúdo, eu sei disso. Bem, então aqui a certidão de nascimento, essas certidões de batismo nas igrejas, só tem o primeiro nome da criança. João, José, Maria. Porque o sobrenome vai depender do nome dos pais. O Isaac, sim, o neto agora, desde 2015, com a regulamentação de 2017, passa a poder pedir originária. Se pede a nacionalidade originária, ele retroage desde o nascimento, ele é português desde o nascimento. Qualquer situação na vida dele, casar, ter filho, passa a ser também de responsabilidade portuguesa, da legislação portuguesa. Então, o filho tem direito à nacionalidade. O que ocorria que antes de 2015 era o processo de naturalização. E se tivesse a nacionalidade era concedida só a partir do momento da concessão para frente, não retroagia. Então, se você já tivesse um filho e era concedida por naturalização, não passava assim direto, não podia ser feito o pedido como originária, compreende? Bem, então agora a gente vai entrar justamente nos casos de aquisição. Os casos de aquisição hoje em dia não têm tanto interesse para o brasileiro que está no Brasil. Nosso foco mesmo é a atribuição, né, os filhos e os netos. Mas é importante, às vezes, a gente sempre ter um contato com alguém que está em Portugal e quer saber se ele vai ter direito, ou então agora essa onda de, principalmente estudantes que estão indo para Portugal, se eles estiverem residindo em Portugal, será que eles vão ter condições, se eles não vão ter condições de ficar a nacionalidade? Por isso também é bom a gente estar sempre preparado para ter essas informações, para poder também indicar e instruir o cliente. No caso, uma das aquisições mais comuns é o fato de você estar residindo, né, em Portugal por mais de 5 anos. Esse caso não atrai tanto, como eu disse, é mais para os estudantes. Mas um caso que vai atrair de aquisição, que atrai muitos brasileiros em território nacional, é a aquisição por via do casamento. Quer dizer, meu marido tem nacionalidade portuguesa, eu posso adquirir a nacionalidade, mesmo eu não morando em Portugal? Bom, a legislação permite que a partir dos 3 anos de casamento ou de união de facto,
eu tenho acesso à nacionalidade do meu cônjuge, né, ou meu companheiro. Eu tenho aqui que comprovar a ligação efetiva. Há aqui algumas limitações, mas aqui, a partir do momento que eu junto alguns documentos que demonstrem que, por exemplo, nós estamos juntos há mais de 5 anos, que a gente tem filhos em comum, que esses filhos são portugueses e tudo, a gente tem uma facilidade nesse processo. Só que, mais uma vez, esse processo corre nos registros centrais, junto com os de neto. Há mais verificações. Por isso acaba sendo um processo, assim como um dos netos, que leva de 1 a 2 anos para ter uma resposta. Enquanto que uma atribuição para filho, eu posso fazer em qualquer conservatória. Se eu fizer direto numa conservatória, eu estou falando aqui de 3 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano. Processos para filho acabam sendo bastante mais sérios. Tinha aqui alguma pergunta? Enquanto não tem perguntas. Quando a gente fala em casamento, assim como a gente, na atribuição, eu tenho que demonstrar que eu sou filha ou que eu sou neta, instruir com esses documentos, o casamento é a mesma coisa. Eu tenho que, antes de fazer esse pedido, eu tenho que fazer a transcrição do meu casamento para Portugal. Isso quer dizer, eu tenho que ser casada em Portugal também. Eu sendo casada em Portugal, eu posso fazer o meu requerimento da nacionalidade. Essa transcrição é feita diretamente nas conservatórias, os consulados também fazem. Mas, pelo consulado, demora mais. Mais uma vez, o advogado brasileiro pode instruir os processos e auxiliar para fazer o envio pelo correio ou fazer a parceria com o advogado que esteja lá para ele levar diretamente numa conservatória. Mesmo porque hoje em dia as conservatórias agora, com alto número de pedidos, começaram a restringir horários e vagas, né? Tem que organizar a agenda. Bem, em termos de casamento, a gente vai ter a documentação básica que demonstra o casamento. Novamente, são sempre certidões inteiro teor, cópias tipográficas, apostiladas. A apostila é sempre imprescindível. A gente precisa do assento de nascimento português do cônjuge do companheiro. Aqui, nas naturalizações, aquisições, eu já vou precisar apresentar o certificado de registro criminal, não só do Brasil, como de Portugal, mas também, caso eu tenha residido em outro país, eu também tenho que apresentar o registro criminal desse país, tá bom? Demonstrar aqui a ligação efetiva com Portugal, que isso vai variar bastante. Nesse caso de aquisição, as naturalizações, o valor das taxas da conservatória já são mais altos, não são 175 euros, são 250 euros. E uma outra peculiaridade, no caso da união de facto, em Portugal a união de facto é extremamente diferente da união estável. Não há os mesmos direitos. Então, e não existe o processo de reconhecimento de união estável, não existem essas formalidades que existem no Brasil. O que acontece é que, para os procedimentos de nacionalidade, é instituído aqui um processo no Tribunal Civil de reconhecimento de união estável para fins de nacionalidade. Então, se vocês não têm o casamento há mais de 3 anos, 5 anos, dependendo aqui da ligação efetiva, você tem a união estável. Você vai ter que demonstrar em tribunal, lá em Portugal, essa união de facto. Okay? É um processo mais demorado, é um processo mais caro, mas há pessoas que preferem manter a união de facto do que vir e casar e esperar o prazo. Bem, não sei se tem mais. Tem a pergunta aqui, a documentação é necessária passar pelo consulado, pela legalização, ou só sendo apostado, serve como... Eu acho que é apostolado, quer dizer, não, até 2015, Brasil não fazia parte da Convenção de Haia, então a gente tinha aqui no Ministério das Relações Exteriores, fazer o reconhecimento do carimbo do cartório, às vezes cartórios do interior tinha que ter reconhecimento de um cartório da cidade, da capital, para daí na relação do Ministério das Relações Exteriores, poder ir no consulado português e consularizar, é o termo que a gente usa para consularizar. Contudo, desde 2015, agora eu não lembro se é agosto de 2015 ou 2016, o Brasil passou a fazer parte da Convenção de Haia e o CNJ foi responsável para implementar a apostila de Haia. Então, você vai apostilar todos os seus documentos em um cartório que tem a autorização do CNJ para fazer o apostilamento. Inicialmente, eram só os da capital, agora já vários cartórios fazem.
Em breve. Uma pergunta interessante. A doutora oferece algum curso sobre o assunto? Eu gostaria de me aprofundar o conhecimento sobre a matéria. Sim, o curso vai ser mais... estou para gravar dentro de 2 semanas, só de nacionalidade. O que eu tenho são outros cursos mesmo da prática em Portugal. Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então agora são a apostila de AIA. O problema é que esse apostilamento tem uma diferença muito grande de valores. Já conversei com um colega, parece que em Santa Catarina está R$37. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba são R$107 por documento. Então acaba sendo um valor um pouco pesado. A única coisa aqui que eu vou poder abrir mão da apostila é em casos de certificado criminal, principalmente nos casos de naturalização. Eu já resido em Portugal há 5 anos. Eu posso ir no consulado brasileiro, no Porto ou em Lisboa, e eu vou requerer como é que eu vou dizer isso? Uma autenticação consular do meu registro criminal. Isso é feito na hora e equivale à apostila. Só que se eu levar a minha certidão de nascimento, eles não vão fazer isso. Essas outras documentações e certidões têm que ser no cartório no Brasil. O lado positivo é, qualquer pessoa, familiar ou não, chega no cartório e fala, eu quero a certidão de nascimento de fulano, ter o teor e apostilado. Eu não preciso mandar uma procuração para alguém pedir a minha documentação. Então, tem essa facilidade. E, ao mesmo tempo, a gente está falando também no Brasil... Até R$84. Os valores são bastante altos. E dentro do Brasil também, às vezes a gente muda de estado, a gente pode pedir para qualquer pessoa regularizar essa documentação, assim como também os advogados, muitas vezes advogados correspondentes, são chamados para fazer esse tipo de documentação. Só que tem advogado que nem sabe o que é a apostila de AIA. E isso é uma coisa que, é por isso que às vezes eu digo, a gente tem que estar focado no nosso mercado, sim, mas a gente também tem que atentar quais são as outras novidades, outros nichos de mercado, para não ficar feio, não é ficar feio, né? A gente não tem obrigação de saber tudo no direito, mas para não perder a oportunidade de poder fazer essa documentação. Bem, eu não sei se tem mais muita coisa, a gente já deu aqui há 1 hora, não sei se a Daniela quer falar mais alguma coisa, o pessoal quer saber mais alguma informação. A princípio as perguntas estão tranquilas, você quer dar algum passo a passo, como é que a pessoa começa a requerer essa cidadania? Sim, então assim, o primeiro passo que a gente vai ter é definir qual é a minha situação. Eu sou filho, eu sou neto, eu sou esposa, o que eu sou? A partir do momento que eu identifico se eu sou uma situação de atribuição, que é originária desde o nascimento, ou se eu sou aquisição, que é desde o momento que é concedida. Júnior Menezes, não é qualquer tipo de condenação, mas é acima de 1 ano se comparado com a legislação portuguesa. Isso nos casos da aquisição, para a originária não influencia. Ok? Então, voltando ao passo a passo. Definir qualquer situação que se enquadre, então, definir qual que é a sua situação. Depois, eu vou ter que separar a documentação necessária, de acordo com a minha posição. Atentar o que é inteiro teor, o que é cópia repográfica, o que tem que ser apostilado, o que não tem que ser. Lembrando que aqui os antecedentes criminais têm 3 meses de validade. As certidões, por norma, são 6 meses. Depois de ter legalizado, estar com o documento tudo certo, eu vou fazer o meu requerimento. Como é que eu vou fazer o meu requerimento de nacionalidade? Ou eu vou enviar pelo correio diretamente para uma conservatória, ou eu vou enviar pelo consulado, que o consulado vai enviar para os registros centrais, isso quer dizer um processo mais moroso. Ou então, eu vou enviar para algum colega que atua em Portugal e esse colega vai entrar diretamente na conservatória. Então, eu tenho essas 3 opções. Digo aqui o advogado brasileiro que está instruindo o processo, né? E é o mesmo que acontece para o cliente tem essa opção. Depois disso, o acompanhamento processual. Atualmente, os processos que correm nos registros centrais têm acesso a uma senha. Pode fazer a pesquisa pela internet. Ocorre que para conseguir essa senha, você tem que ligar. E eles não atendem o telefone. Enfim, eu não conheço ninguém que já tenha conseguido a senha. E isso era um sistema que era para implantar em todos os computadores. Só que o problema... O Topeiro pergunta, certidão criminal em Portugal para brasileiro. Como é que faz? Eu nunca vivi em Portugal. A certidão de antecedentes criminais em Portugal, por mais que você nunca tenha vivido, você tem que ir
na secretaria de um tribunal criminal. Como é brasileiro, os pedidos são enviados para Lisboa, demora um pouco mais. Custa 5 euros, a média de 5 a 7 dias úteis. E você indica que é para o processo de nacionalidade, e eles vão emitir dizendo que nada consta. Porque por mais que você não tenha residido lá, eles querem saber se realmente você não teve problema. Porque o fato de você não ter residido legalmente não impede que você tenha entrado lá e feito coisa errada. Né? Não é por isso que eles pedem garantidamente. Portugal tem que ter. Caso você tenha residido em outro país, você também tem que ter o certificado criminal. Enfim, já me perdi no passo a passo. Escolhi qual que é essa. Calma. O valor, os processos de nacionalidade em torno, em Portugal, variam de 750 euros a 1.500 euros. Claro que a gente tem situações, por exemplo, eu estou falando de um bisavô que é português. Eu tenho o avô vivo, eu tenho o pai vivo e tenho o filho vivo. Então eu vou fazer o passo a passo, são 3 pedidos de filho. Primeiro eu vou fazer o avô, que é filho do bisavô, né, virar nacional português. Depois o filho, o pai, vai virar português por causa do avô. E depois o filho. Nós estamos falando de 4 processos. Nesses casos, a maior parte dos advogados reduzem substancialmente o valor dos honorários, porque a gente está falando de um processo em que o que é mais trabalhoso normalmente é justamente achar a certidão do bisavô, e isso a gente já resolve no primeiro processo, explicar toda a documentação é a mesma, então o que a gente faz normalmente, às vezes, pelo menos é o que eu faço, quando é assim família, eu faço um contrato, que após a conclusão de um processo tem 30 dias para entrar com outro e faço um valor mais baixo. Também é uma forma de você ter ali a família garantida por 2, 3 anos, você está cuidando ali de vários processos. Há outros colegas que não, que preferem sempre cobrar um valor mais alto. Um grande problema que nós, portugueses, advogados portugueses, temos é as assessorias. As assessorias são pessoas, normalmente, que conseguiram e resolvem abrir uma empresa para fazer isso. Quando abrem uma empresa, às vezes nem abrem e fazem as coisas. Não são pessoas que tiraram curso, não são pessoas que têm licença e cobram tipo 200 euros, 150 euros, fazem por demanda. Ocorre que a gente já tem pareceres da Ordem dos Advogados informando as conservatórias que não podem aceitar processos que não sejam pelo requerente ou por advogados e solicitadores, justamente para impedir essa procuradoria ilícita, que é um crime. São pessoas que atuam em uma área que não poderiam atuar. Diferente do que acontece no Brasil, nós não temos despachantes em Portugal. O advogado faz ou é a pessoa que faz. E eu falo solicitador, que solicitador é uma outra figura parecida com o advogado, mas que não faz tudo que o advogado faz, mas que não existe no Brasil. Mas que tem essa autonomia também para atuar em alguns processos jurídicos. E as assessorias fervem. No Instagram vocês já devem ter visto muitas, vocês veem tudo. E o que acontece? Essas assessorias são proibidas. E a gente tem parecer da Ordem dos Advogados também contra essas assessorias. Mas, infelizmente, depende de denúncia para poder a Ordem dos Advogados entrar com um processo crime contra essas pessoas que atuam dessa forma. E também isso é um conselho, porque às vezes as pessoas fogem do advogado, porque acham que o advogado cobra mais caro. Só que o advogado, além de saber o que ele está fazendo, a gente tem, aqui em Portugal e no Brasil também, a gente tem uma responsabilidade. Se a gente faz, digamos assim, uma porcaria, a Ordem dos Advogados cai em cima da gente. A gente pode ter uma suspensão. Essas pessoas não têm qualquer obrigação, não é? Muitas das vezes somem. Eu digo que eu e muitos colegas meus que estão aqui brasileiros, a gente já consertou muita porcaria. E há pessoas que às vezes pagam muito dinheiro para essas assessorias, porque tiveram medo de ir num advogado, pagam muito mais para essas pessoas, e essas pessoas somem com a documentação. Falam que pode entrar, por exemplo, eu posso entrar com o teu processo e da tua filha ao mesmo tempo. Isso é impossível. Enquanto não resolvo uma geração, eu não posso ir para outra geração. Então, há várias situações bastante complicadas. Isso também é culpa dos próprios advogados e das pessoas que não se informam e não informam desses procedimentos, né? Que é só fazer uma denúncia na ordem, você tem que mesmo se proteger. E uma coisa também, há alguns advogados brasileiros, que por serem brasileiros querem atuar em Portugal.
Se fazem isso, também cometem um crime, que é a usurpação de funções. Eu não posso atuar em Portugal se eu não tiver inscrição na ordem portuguesa. E principalmente se eu me apresento como advogado. Porque eu não sou advogado em Portugal. O fato de eu ser no Brasil, eu sou no Brasil. Eu essa pergunta agora. Como é que um advogado brasileiro ele vai requerer a licença da ordem portuguesa? Como é que se dá esse processo? Então, no caso dos processos de nacionalidade... As famosas parcerias, né, doutora, que a gente costuma ver brasileiros aqui contactando com advogados que atuam em Portugal. Não, eu estou colocando... Sim. O que acontece muito o advogado brasileiro pode fazer a instrução da documentação, explicar para o cliente como é que funciona. Só que quem vai assinar a documentação, quem vai fazer tudo isso é o cliente. Ou então, vai remeter para um advogado parceiro, esteja em Portugal para fazer isso. Nunca o advogado brasileiro pode tomar a responsabilidade de enviar para o consulado, de enviar para as coisas, porque ele não tem esse poder. Ele pode auxiliar com a informação, ok? Pode ir atrás das certidões, pode fazer os contatos em Portugal nos arquivos para conseguir a certidão. Isso quer dizer, vai cobrar pelo tempo despendido na instrução do processo. Agora, quem acompanha o processo a partir da entrada, ou é o cliente sozinho, ou então é o advogado parceiro que esteja em Portugal, advogado ou solicitador. Ou então é o advogado brasileiro, e nós temos situações dessas, advogados brasileiros que se inscrevem na ordem dos advogados e vão com frequência para Portugal, não chegam a se regularizar em Portugal porque não tem necessidade nem para se inscrever na ordem em Portugal, porque somos brasileiros, temos acesso a 90 dias de turismo a cada 180. Então, a cada 6 meses, por exemplo, viajam para Portugal e entram com os processos de nacionalidade. Organizam a documentação de vários clientes e vêm só 2 vezes para Portugal e fazem eles mesmos os processos. Claro que aqui, atento que agora os conservatórios fazem marcação, então antes de viajar tem que se organizar com os conservatórios. O advogado brasileiro, devido ao regime de reciprocidade entre a Ordem dos Advogados de Portugal e a Ordem dos Advogados do Brasil, pode fazer uma inscrição em Portugal, quase que automática. Eu preciso apresentar a documentação. Demonstrar que eu não devo para a Ordem dos Advogados, que eu não tenho processo disciplinar, que está tudo certo com a minha inscrição. Alguns documentos pessoais, como certidão de nascimento, eu apresento ali, são documentos que eu tenho que apresentar. A maioria deles pessoais ou da Ordem dos Advogados. Caso eu não seja europeu, caso eu não resida em Portugal, eu tenho que apresentar um advogado responsável pelo meu endereço em Portugal. Diferente do que acontece no Brasil, em Portugal, a gente tem um escritório, a gente tem que identificar onde a gente trabalha. A gente tem uma responsabilidade civil profissional muito pesada e disciplinar muito forte. Então a gente não pode sumir do mapa, como acontece às vezes no Brasil. A gente tem que ter sempre vinculação a um lugar fixo em Portugal. Daí isso a gente chama as domiciliações. Há escritórios de advocacia que oferecem essa domiciliação, se responsabilizam. E se responsabilizam pelo quê? Pela informação, pelas cartas que chegarem, pela localização do advogado, digamos assim, entende? Porque ainda há muitos tribunais que trabalham com cartas, a própria Ordem dos Advogados, o nosso CEPAS, que é a nossa Previdência, trabalha com cartas. Então eu preciso ter um endereço